Bom, vamos lá para a aula. Essa é a aula sobre blocos econômicos. Esse é o estágio supervisionado, modelo EJA, do projeto Humanas e Manos. Meu nome é Lucas de Macedo dos Santos, aluno de licenciatura em Geografia. Bom, com o tema dessa aula, blocos econômicos, é importante a gente saber realmente a definição do que são os blocos econômicos. Então, de um modo bem curto, explicando mais ou menos o que é, os blocos econômicos são, é uma criação, é uma união de vários países, né? Claro. E os blocos, eles são feitos para criar condições para dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado. Então, a gente já sabe o que é mundo, o que é globalização, já sabe como se deu a globalização, já sabe como o mundo passou de alguns países socialistas para um mundo totalmente capitalista, e o capitalismo aí tem esse braço que é a globalização. É, ele justamente vem, os blocos econômicos surgem através da situação dessa nova ordem mundial. Então a gente tem toda a questão da Guerra Fria, questão do mundo bipolar e a questão da nova ordem mundial que muda depois dos anos 90. Então a gente tem a partir disso a organização do trabalho. Muitos países, até países desenvolvidos, eles criam algumas novas políticas de trabalho, algumas políticas trabalhistas que são muito importantes dentro da economia. Então, os países eles se adaptam a uma nova organização de trabalho. Logo, com essa nova organização de trabalho, vai crescer a economia, e a economia precisa também de digamos que algumas bases para sustentá-la e para fazer ela gerar mais lucro, fazer a economia rodar. Então, os blocos econômicos vieram mais ou menos nessa dinâmica dessa nova ordem mundial, dessa organização do trabalho. Tem até um filósofo que a gente vai falar, que ele diz que a partir dessa nova ordem mundial, o conflito no mundo deixa de ser militar e passa a ser totalmente econômico. Então, o que se tem conflito hoje em dia no mundo, que era totalmente militar, com a ideia da Guerra Fria, com a ideia das próprias outras guerras antes, era justamente militar e deixa de existir. Muito importante a gente lembrar dessa frase, desse conflito militar deixar de ser, esse conflito deixar de ser militar para virar econômico. É muito importante a gente lembrar durante toda a aula dessa pequena frase. Bom, tem dois termos, duas palavrinhas que vão ser essenciais dentro da dinâmica dos blocos econômicos, que é a cooperação e a competição. Como que a gente vai relacionar essas duas palavras aos blocos econômicos? Os blocos econômicos, para eles se criarem, para você ter a junção dos países, a união de vários países, tem que ter justamente uma cooperação. Se você coopera com um país, você vai unir-se a ele. Porém, os blocos econômicos também são uma causa de competição. Você tendo esses países que cooperaram para se juntar, dentro desse bloco econômico, esses países vão ter competitividade. A competitividade vai ser aonde? Vai ser nas vendas, competitividade na produção, na industrialização, na geração de riqueza, na agricultura. A competição, ela é ampla dentro disso. Então, é um pouco contraditório a gente pensar que para se tornar um precisou da cooperação, e dentro disso se cria uma competição. É meio contraditório, mas é justamente o que é a base. É a cooperação e a competição dentro desses blocos econômicos. Para lembrar o nome do cientista que falou essa frase, é o Lester Thurow. Então esse cara
foi o que falou a frase do que o mundo deixa de ser, a guerra no mundo deixa de ser militar e passa a se tornar econômica. Bom, mas afinal de contas, para que serve um bloco econômico? Por que um país que está ali de boa, fazendo sua economia rodar dentro do seu país, vai se incluir no bloco econômico? Justamente para facilitação da economia. Um país que se inclui a outros dentro do bloco econômico, ele vai facilitar o comércio entre países membros. Então, a gente pega um exemplo bem claro. Por exemplo, vamos pegar uma região com 4 países. Esses 4 países, eles estão mais ou menos todos fazendo fronteira um com o outro. Então, eles estão mais ou menos num círculo, digamos. Bom, o país A, vamos ter o país A, o país B, o país C e o país D. O país A, ele vende um tipo de carro. Porém, esse tipo de carro, essa marca de carro, só é vendida dentro do país. E o país, ele não... esse carro não chega no país B, nem no país C, nem no país D. A partir do momento que o país A cria um laço e entra num bloco junto com o país B, esse carro já pode ser comercializado lá. Qual é a vantagem disso? Por exemplo, se no país A tinha a população de 1 milhão de pessoas e no país B tem a população de 1.200.000 pessoas, você acha que o país A, que vendia carros só para 1 milhão de pessoas, vai começar a vender para um país que tem mais 1.200.000 pessoas? Não vai crescer os negócios dele? Então é justamente isso. O ponto que a gente traz chave aqui é justamente do fácil comércio e como o comércio vai andar, logicamente a gente vai ter mais lucros. Da mesma forma que o país B produz um carro que não vendia no país A, a partir de agora vai começar a vender. Num determinado momento, o país C entra dentro desse bloco. Então, os carros do país A e do país B vão vender no país C. O país D entra, e assim sucessivamente. Então, a gente tem justamente essa facilitação no comércio dentro do contexto dos blocos econômicos. Então, é importante a gente lembrar que o motivo principal que eles colocam às vezes é justamente isso. Bom, uma outra questão que facilitaria também, dentro desse exemplo que eu dei dos países A, B, C e D, é justamente as taxas. Vamos supor que esses países eles já estejam há muito tempo em um bloco econômico. Porém, esses países eles têm aí a circulação dos seus produtos. Porém, para você vender o seu produto no país vizinho, você paga uma taxa muito alta. Taxa de frete, taxa de alfândega, taxa de tudo quanto é jeito. Os blocos econômicos, eles são justamente para diminuir essas... Tem um propósito também dentro, que é justamente para diminuir essas taxas. Então, por exemplo, vamos supor que esses 4 países eles estejam dentro do continente europeu. Para um país comercializar com outro, a taxa é muito menor do que esse país, por exemplo, mandar o seu produto para o continente asiático, que aí já seria outro bloco econômico, outra dinâmica. Então, as taxas e os problemas são justamente o que a gente leva em consideração também. Bom, para a gente entender também um pouco sobre como um bloco econômico funciona, a gente vai ter algumas fases. Como assim um bloco econômico tem fases? Não é só criar e... Não, o bloco econômico tem fases de acordo com o que é liberado dentro dele ou uma condição que tem dentro dele. Então, os blocos econômicos, eles são seguidos por fases, tipo, como se a gente fosse colocar tipo, fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1 vai ter mais direitos, ou a fase 2 vai ter mais liberação de algumas coisas do que a fase 1. A
fase 3 mais do que a 2, e assim por diante. Não necessariamente um país ele é adaptável, ou um bloco é adaptável para uma certa fase. Às vezes é muito mais proveitoso o país estar numa fase inferior do que estar em uma fase superior, justamente pelas questões políticas, questões religiosas e várias outras. Então é importante a gente entender que as fases elas são de acordo com o que o bloco econômico se propõe, o que o bloco econômico está vivendo, o que o bloco econômico faz, o que o bloco econômico age. É justamente sobre isso. Então, vamos falar um pouco sobre cada fase. A gente tem a fase do livre comércio. Essa fase do livre comércio, ela elimina as barreiras de comércio e ela tem a manutenção da força de trabalho. Então, esses dois são os dois pontos dessa fase que a gente chama de fase de livre comércio. Ela tem essa manutenção da força de trabalho e também tem a quebra das barreiras do comércio. Bom, a gente tem também, bom, a gente tem essa outra fase que o nome é União Aduaneira. Essa União Aduaneira seria uma fase dos blocos econômicos que a gente tem a circulação liberada dos bens e também a política comercial ela é padronizada. Então, a política do comércio entre os países é padrão para todos os países. Tem alguns blocos econômicos importantes que adotam essa aduaneira. Bom, tem uma outra fase que é a fase do mercado comum. Essa fase ela é um pouco conhecida pela livre circulação de mercadoria, serviços e mão de obra. Então, essa é uma economia que a mão de obra, os próprios trabalhadores, ele tem essa livre circulação. Então, não só as mercadorias podem circular por todo o território dentro do bloco econômico, também os trabalhadores. Então, isso inclui trabalhadores de outros países que vão se estabelecer em países diferentes. A gente também tem a União Econômica, que essa União Econômica, ela é uma fase muito importante, porque ela traz uma amplitude de recursos dentro de um bloco econômico, de recursos de políticas, na verdade, que a gente pode até achar um pouco estranho, um pouco bem diferente de não ter esse individualismo dos países, mas essa união quebra um pouco disso. Então, a parte principal que a União Econômica vai trazer é a adoção da própria moeda, onde que a gente conhece no mundo que usa essa moeda, o euro, na Europa. Então, a Europa tem isso e as leis trabalhistas são muito comuns entre esses países. Então, a lei de trabalho que você vai ter na França, você vai ter essas mesmas leis de trabalho na Espanha, em Portugal, na Bélgica, nos Países Baixos, na Noruega, todos os países que estão dentro desse bloco econômico, que é a União Europeia. Mas depois eu vou falar um pouco mais sobre a União Europeia. A última fase, que é a fase mais importante, é a integração total. A integração total, ela vai meio que juntar tudo. Então, a gente não tem hoje em dia um bloco econômico assim de fato que tem essa união total, mas é justamente uma fase superior, uma fase que os países estariam aí nessa troca, nessa corrente econômica de uma forma muito mais produtiva, porque seria de integração total entre eles. Bom, normalmente os países, quando eles se unem dentro de um bloco econômico, normalmente é porque eles são países que têm muita afinidade um com o outro. Então, a gente pode pegar essa questão de afinidade como uma questão cultural. Às vezes são países que têm os mesmos costumes, as mesmas culturas, ou até comercial, deles comercializarem a mesma coisa, deles serem
particularmente tendo uma produção específica igual. Então, por exemplo, o país A que tem uma produção de mandioca muito conhecida, muito rica, divide aí o seu solo com o país B, que também faz essa produção dentro do seu país. Então, esses vão formar um bloco econômico. Não é necessariamente assim, mas a maioria das vezes, normalmente os países têm muita afinidade um com o outro. Eu vou dar alguns exemplos dos blocos econômicos mais conhecidos e dos nem tanto conhecidos. A gente começa falando sobre o Mercosul. O Mercosul é o bloco econômico que o nosso país está integrado. Ele surgiu mais ou menos no ano de 1991, formado por países como Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil e Venezuela. Mais para frente vai entrar o Chile e a Bolívia dentro desse bloco. Ele é um bloco de exemplo de união aduaneira. Então, a intenção maior desse país, desse bloco, é justamente essa inclusão. Hoje em dia a gente tem uma coisa muito comum que se tornou aqui comum aqui no Brasil, que é justamente a questão dos automóveis. Dentro do Mercosul, a gente tem a produção de carros é feita aqui no Brasil e normalmente é passada para os outros países. Os carros que rodam na Argentina muitas vezes são produzidos aqui no Brasil, porque o Brasil tem grandes fábricas que surgiram aí na época da Nova República, na época do JK, na época do Vargas, quando essas grandes multinacionais, na real foi na época do JK mesmo, quando as multinacionais vieram aqui para o Brasil se estabelecendo, criaram grandes empresas, grandes fábricas, grandes indústrias, que até hoje fabricam carros para outros países. O Brasil, dentro do Mercosul, é o país com a economia mais forte, justamente por ter um território maior, por produzir muito mais do que os outros países. Então, o Brasil é o que tem a economia, mas não é o que manda. É importante a gente lembrar disso dentro de um bloco econômico. Porém, o Mercosul ainda é muito limitado. E o que eu tinha comentado, que a gente tem muito comum aqui no Brasil, que funciona dentro do Mercosul, é a questão das placas do carro. Hoje em dia, você tendo o seu RG, tendo o seu documento do carro, e você tendo uma placa atualizada, você consegue pegar o seu carro, sair aqui de São Paulo e ir, por exemplo, até Buenos Aires. Você consegue pegar o seu carro, vindo, por exemplo, de Santiago e ir até Assunção, no Paraguai. Essa livre, como é que se fala? Essa livre circulação de pessoas é muito comum aqui, justamente pela questão econômica ou pela questão turística. Então isso se tornou muito comum, até mesmo com a atualização das placas. Antigamente você tinha que tirar passaporte para atravessar a fronteira. Hoje já se torna muito mais fácil justamente por conta dos blocos econômicos. Porém, isso veio muito tardio no Mercosul. Na questão da União Europeia, na questão do NAFTA, é muito mais fácil. Bom, depois eu volto falando um pouco mais sobre o Mercosul. Agora a gente vai falar sobre o NAFTA. O NAFTA é um bloco econômico aqui na América do Norte que junta Estados Unidos, Canadá e México. Ele foi formado em 1994. Porém, o NAFTA tem aí os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é um país que é muito, digamos, acolhedor na questão de comércio com alguns outros países. Então, dentro do NAFTA, não é totalmente livre o comércio em algumas questões, principalmente com o México, Estados Unidos com o México. Entre o Canadá é mais fácil, mas o México é um pouco mais complicado. Então, o NAFTA é um bloco econômico, mas a questão principal, que é o livre comércio, não flui muito bem. A gente tem
um bloco bem importante que o nome é APEC, APEC. O APEC ele é formado por países asiáticos, americanos e da Oceania. O intuito da APEC é justamente tirar essa predominância do Oceano Atlântico histórico, que sempre está ligado com o comércio desde os tempos de navegação, e trazer a economia para o Pacífico. Então, essa é justamente a intenção do APEC, incluir países da Oceania, da América e da Ásia, numa questão pegando o Oceano Pacífico, trazer mais rotas, trazer mais a circulação do comércio no Oceano Pacífico. Então, justamente é para quebrar um pouco dessa questão histórica, dessa predominância no Atlântico. Então, além disso, justamente é para quebrar com evitar políticas de corrupção e de problemas de desigualdade dos países. Essa é um dos intuitos da PEC que não fluem totalmente bem hoje em dia, mas é um bloco econômico que tem uma intenção bem bacana, bem legal. Bom, agora a gente vai falar sobre um bloco econômico. Bom, um bloco econômico que é um bloco econômico muito interessante, que é muito conhecido, que é justamente a União Europeia. A União Europeia, ela foi fundada em 1992 e tem algumas questões que chamam muita atenção da União Europeia, que é justamente uma das questões é a moeda. Eles adotam uma moeda única, que é o euro, como eu havia falado antigamente, mais cedo. E dentro da União Europeia a gente tem um Banco Central Europeu. Esse Banco Central, ele é o que seria um sustento dentro desse bloco econômico. Então, todos os países dentro do bloco têm acesso a esse banco. Dentro dele, a cidadania é comum. Então, você pode circular, porque você é cidadão. Você pode ser cidadão belga, mas você é cidadão da União Europeia. Então, você pode circular de maneira muito fácil entre todos os países dentro da União. França, Europa, França, Portugal, Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Noruega, Finlândia. Todos esses países você tem a circulação livre das pessoas que são naturais desses países. E a gente tem também a livre moradia. Então você não pode só circular, como você também pode se estabelecer. Normalmente, por exemplo, aqui no Brasil é muito difícil, aqui na América Latina é uma série de burocracia para você, por exemplo, ter uma casa própria no Uruguai, ter uma casa própria em algum outro país. Na União Europeia é muito fácil a circulação justamente da moradia. Bom, depois eu vou... a União Europeia, ela leva muito em consideração o combate ao crime e à corrupção dentro do seu bloco, também tendo uma interessante intenção dentro do bloco. Porém, os países europeus hoje em dia, eles estão passando por algumas crises econômicas, então a União Europeia não está totalmente cumprindo com os seus princípios atuais. Bom, a gente falou sobre os principais, que foi o Mercosul, a PEC, o NAFTA e a União Europeia. Porém, a gente tem muitos outros blocos menores. Alguns desses blocos são, dentro da América, a gente tem o Pacto Andino, na América Latina, no caso. Esse Pacto Andino, ele pega países ali que pegam os Andes, né? Países como Chile, Peru, tem essa área de um bloco econômico menor ali. A gente tem o MCCA, que é o Mercado Comum Centro-Americano. Ele pega ali a região da América Central. Então, ele vai pegar algumas ilhas e alguns países como Panamá, Costa Rica, e algumas ilhas como Bahamas, Haiti, Guatemala.
fazendo ali um bloco pequeno dentro da América Central. E a gente também tem o CARICOM dentro da América Central. No continente africano, a gente vai ter o SADC, que é a Comunidade Africana Austral. E a gente também tem o ECOWAS, que é o Mercado Comum da África Oriental. Alguns países, alguns blocos já colocam, obviamente, a sua região para se diferenciar de outros blocos. A gente também tem o COMESA, que é a Comunidade Africana do Ocidente. Como vocês viram, o Mercado Comum da África já coloca que é do Oriente. E a Comunidade Africana do Ocidente já coloca, então, que é do Ocidente para ter essa diferenciação. A gente tem o UNAGUI árabe, que o nome já diz, pega alguns países ali da região árabe. Isso já pegando uma parte da Ásia, né? E a gente tem o SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, isso na Ásia. O ASEAN, o SAFTA, que é a Cooperação Sul-Asiática no continente asiático. E o ANCERTA na Oceania. Esses são alguns blocos menores. Esses blocos menores, eles têm, não são menos importantes, mas dentro dessa região eles têm uma extrema importância. Porém, a gente colocou muitos pontos positivos que os blocos econômicos trazem. Normalmente, quando a gente fala de blocos econômicos, a gente só vê normalmente também um lado positivo. Porém, a gente tem um lado negativo da coisa, que é justamente as desvantagens. Essas desvantagens é o quê? Às vezes um país ele entra dentro de um bloco econômico. E esse bloco econômico que esse país entra tem um país que é muito mais desenvolvido que esse país que entrou. Por vezes, esse país subdesenvolvido, esse país pouco desenvolvido, ele tem um atraso na sua industrialização justamente por estar nesse bloco, está um pouco limitado a sua produção. Ele só comercializa ali, ele não sai disso e a sua industrialização é atrasada. Ou a sua industrialização, como foi no caso aqui do Brasil, é muito rápida, industrialização com pressa e industrialização ineficiente. Essas são algumas desvantagens, entre outras, dentro dos blocos econômicos. Bom, agora voltando a falar um pouco do Brasil, é importante a gente falar um pouco mais sobre o Mercosul, que é justamente o bloco econômico que o Brasil está incluído. E o Mercosul, ele está como se fosse ele no segundo degrau nas fases que eu coloquei mais cedo, na União Aduaneira. Então, o Mercosul, ele entra, quando ele surge, justamente já nesse segundo degrau. Ele não está numa fase mais elevada. Bom, o Mercosul, ele foi criado justamente para chegar no nível do mercado comum, até propriamente pelo nome, Mercosul, Mercado Comum do Sul. Porém, ele não chegou, ele está, como eu disse, somente na União Aduaneira. A época que o Mercosul surgiu foi justamente, como eu disse mais cedo, na época dos Estados Unidos está ditando aí, de certa forma, a economia no mundo. Então, no mundo inteiro estavam surgindo vários polos econômicos, vários polos independentes. O que mais estava surgindo eram blocos econômicos que justamente eram esses polos de economia pelo mundo inteiro. E aqui não ia ficar de fora. Então a gente pega como referência justamente esses países fundadores, que é Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Eles vão fundar o Mercosul com a intenção de entrar nesse mercado comum. Porém, até hoje a gente não conseguiu chegar nesse mercado aí depois de 30 anos. Você não pode esquecer. Até aí, tranquilo? Então o objetivo é chegar lá no mercado comum. Essa é a ideia. Vai chegar? Não sei. Não sei. Tá? Você quer que chegue? Não sei também, não. Prefiro ainda não opinar sobre isso.
Tá? A ideia aqui ainda não é essa. Olha para cá. Além dos membros fundadores, que é o pau-brasil, essa dica maravilhosa que eu acabei de te entregar, nós temos também os estados ou membros associados. Se você parar para reparar legal, conta comigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos os países, quase todos os países da América do Sul fazem parte, de alguma forma, do Mercosul. Só tem um paísinho que eu não coloquei aqui, que é a Guiana Francesa. A Guiana Francesa é um território ultramarino que pertence a quem? A França, François, meu amor, tá? Então, ó, acabei de falar em francês para você entender que a Guiana Francesa não faz parte em nada do Mercosul. Show de bola? Tenho membros fundadores, membros associados. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Suriname e Guiana. Não é Guiana Francesa, sem dúvida, tá? Por que você marcou aqui a Bolívia? Porque a Bolívia está em processo de adesão. É um membro que está cada vez mais avançando para ser efetivado dentro aqui, dos membros do Mercosul, tá? Então, presta bastante atenção na questão da Bolívia, que ela já está começando a dar alguns passos, né, para de fato ser um membro efetivo. O membro efetivo, ele também tem poder de decisão. A gente vai, como eu tinha comentado mais cedo, a gente tem a questão dos próprios países que são associados, que eu comentei, que se incluíram depois, que era Bolívia e Peru, ou Bolívia e Chile, que eu tinha falado. Porém, o associado ainda não é um país efetivo dentro do bloco. O único país que entrou como efetivo desses que apareceram depois, fora os fundadores, é a Venezuela, que é efetivo desde 2012. E a Bolívia está em processo de adesão para entrar, se tornando aí, então, efetivo. A gente tem todos, na verdade, são todos países da América do Sul. O único que a gente não tem é a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, ela justamente não está no bloco por conta dela ser um país totalmente dependente da França. Ele não é a França que meio que manda na Guiana Francesa, então não tem muita independência na questão econômica. Tudo na Guiana não tem nada a ver com a América do Sul, tá mais ligado com a França. Direitos democráticos. Bom, ali no ano de 2012, como eu disse, que a Venezuela entra como efetivo, ela, de certa forma, entra meio que no lugar do Paraguai, porque o Paraguai ele está passando por alguns problemas políticos, sofre um impeachment do presidente, e os membros fundadores, eles suspendem o Paraguai de tomar algumas decisões efetivas, e colocam a Venezuela no lugar. Porém, algum tempo depois, o Paraguai volta. Só que em 2017, a Venezuela ela é considerada aí tendo um governo aí ditatorial. O governo ditatorial, obviamente, vai um pouco contra os princípios alguns princípios econômicos, justamente, que o bloco traz. Então, a Venezuela é suspensa e volta a ter apenas quatro países que são efetivos. E hoje em dia é a Bolívia que está aí que está nessa adesão para justamente se tornar outro bloco efetivo. Esses países associados que eu falei são países que não, de certa forma, têm um poder aí para tomar algumas decisões, são só esses países efetivos. Bom, acho que sobre o Mercosul é isso que eu tenho para falar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Teve uma hora que deu um erro aqui que eu tinha pausado, não foi? Mas espero que vocês tenham gostado da aula. Valeu, é isso, até a próxima.